Esses dias eu tava falando com um amigo, um conhecido, e ele me colocou algumas questões sobre o uso de IA na arte. E a gente falou, não foi bem uma conversa exatamente, foi mais um. A gente bateu um papo assim, trocou uma ideia assim por 1 minuto, dois no máximo, né, porque eu tinha compromisso. Então acabou que a gente não terminou isso. Mas isso depois ficou na minha cabeça assim. E aí eu, não sei, precisei fazer um vídeo aqui pra vocês. E se trata do seguinte, ele colocou esse cenário assim. Se o, se o artista ele é alguém dedicado e que usa bem as ferramentas de IA para fazer os seus vídeos, ele falou, deu exemplo de filmes, né? E, e ele disse que, bom, se ele sabe, né, se ele domina isso, se ele, como se fosse uma espécie de manipulador dos vídeos, né? Muito bom nisso, e das inteligências artificiais. E ele falou que se ele tem esse domínio completo e ele está ali dedicado, ele tem uma mensagem a transmitir, ele poderia ser considerado um artista. E, e assim, vamos lá, né? Isso é um assunto sério, ele tem muitas camadas, mas eu vou colocar do começo, né? Sempre bom começar do começo. O fato dele usar inteligência artificial ou não para fazer um trabalho ou outro, não quer dizer que ele vá deixar de ser artista por isso. Mas eu afirmo assim taxativamente que toda a arte que é feita, construída com IA, ela não é arte. Ela só tem o nome de arte. E aí vocês podem até espernear, né, encher o saco aqui, mas isso não importa. Fatos são fatos, né? E se trata de coisas que estão imbricadas na raiz, né, do ser humano. Você pode usar até isso como uma espécie de substituto para poder acelerar certas coisas que você vai fazer. Quer fazer uma espécie de, é, de rascunho, né? Você quer terminar uma parte de um trabalho que você fez, ou você quer fazer, sei lá, uma sinfonia sozinho, porque você não tem como gravar isso, né, nesse momento. Assim, beleza, né? Isso vai ter. Eu mesmo já escrevi muitas peças de música e deixei, né, para o software tocar, porque eu não tinha como tocar os instrumentos que estavam lá descritos, né? Mas isso, eu tenho essa consciência de que isso não é arte, tá? E por que não é arte? Porque aí entra a parte em que os introvertidos eles ficam mais aborrecidos, assim, né? Que é justamente que a arte não é uma questão simplesmente de você ter ali certas ideias representadas, certos desenhos feitos, certas técnicas sendo bem executadas, mas sim é uma arte de uma transmissão, foquem nessa palavra, é uma transmissão de beleza, certo? Eu anotei aqui algumas coisas porque eu fui no avião, eu estava viajando, aí anotei aqui algumas coisas para não esquecer, mas enfim, é uma transmissão de beleza e principalmente uma presença. Então a arte, anotem isso, a arte é uma transmissão de beleza e uma presença, principalmente uma presença. Como assim uma presença de quê? Do quê? O que eu quero dizer é que a força, né, no caso, principalmente do ator, ela é muito mais potente, né? Muito mais capaz de mudar algo no outro do que certos conceitos. Então, assim, o que é arte? A arte é uma concretização de vários conceitos. É um tratado de filosofia. É um tratado de apresentação da beleza.
Então, quanto mais vivo estiver a arte, isso eu já falei em outros vídeos aqui, quanto mais viva ela tiver e mais capacidade ela tiver dentro da realidade, né, de modificar a alma daquele que toma contato, quanto mais meios ela tiver disso, melhor ela vai ser. E é muito mais potente um ator que tem a capacidade de, através da sua presença, passar isso, né, transmitir isso, do que qualquer coisa que você faça com qualquer inteligência artificial. Quero dizer o seguinte, a arte não é uma atividade que é apenas intelectual, gravem bem isso, porque a arte é uma atividade eminentemente intelectual, isso é claro, mas ela precisa de certos mecanismos que não são intelectuais, do tipo a própria voz, a maneira como eu projeto a voz, o domínio de certos recursos, né, o domínio do instrumento musical, o domínio da voz, da presença do palco, né, a capacidade de manejar os pincéis, todas essas coisas, isso tudo é técnico. E, mas a inteligência artificial pode resolver isso para mim. Não vai fazer a mesma coisa, porque ela vai tapar, certo? É a mesma coisa que você chegar para mim e me dizer, mas a luz artificial ela ilumina a mesma coisa do que a luz natural. Sabemos que não é assim. Muitas vezes a luz artificial vai te dar eita, o cachorro tá, oh meu Deus do céu. Se você liga uma luz artificial, você vai ter uma iluminação. E às vezes essa iluminação pode até te deixar com uma visão melhor, né, com mais detalhes do que você quer enxergar do que a luz natural. Mas a luz natural e a luz artificial são coisas completamente diferentes. Inclusive a luz natural vai ser fonte de vitamina D, né, vai ser importante para a saúde, porque vai ativar certas enzimas que vão produzir, né, mais vitaminas, e agora eu não sei o nome dessas coisas, mas a luz natural, né, exposta nas condições adequadas, ela vai te dar saúde. A luz artificial ela não tem essa capacidade, tá? Então assim, por mais que a luz artificial seja perfeita para você estudar e fazer uma série de coisas, só a luz natural possui certas propriedades. Então eu estou falando dessas propriedades, tá? É diferente você escutar um diabo de um violino sendo tocado na sua frente, entendeu? Do que você ouvir isso por um artifício de um microfone, de um terceiro. Então, assim, quem nunca teve essa experiência de acompanhar um ensaio ou uma peça de perto, o violino rasga o seu coração, é uma coisa impressionante, ele penetra assim no seu peito, sabe? E todos os instrumentos eles possuem uma coisa muito particular e eles têm a capacidade de mexer com o seu corpo, eles têm uma capacidade de mexer com a sua personalidade, todos eles, tá? Até esse instrumento aqui que eu tenho, que é um piano digital, é diferente de você escutar um piano artificial. Ainda que esse piano ele seja artificial, né, no caso. Mas enfim. Então, a primeira coisa é essa. Eu preciso chegar de uma ponta, que é a beleza, até outra ponta, que é o meu ouvinte. Se eu utilizo uma inteligência artificial no processo, eu vou cortar essa transmissão no plano mental. E aí o roteiro pode estar exatamente igual, as falas exatamente as mesmas, mas eu não vou ter ali uma alma humana presente, né? E nem a parte física da coisa, que é muito importante. Tá? E aí a gente vai precisar construir uma espécie de corpo para a beleza. Tá? Eu tenho falado sobre isso no meu clube do livro, Em Busca da Beleza. Caso você tenha interesse, o link está aqui na descrição, tá bom? Manda mensagem lá pra gente que a gente conversa sobre o assunto. E ficaria feliz se você participar. Mas continuando aqui, né? Então, além desse processo todo de
de transmissão da beleza, que é o ponto assim crucial, né, e que vai fazer com que a arte realmente tenha a sua eficácia e não seja simplesmente uma coisa na minha parede, né? Ou vai ter, sei lá, porque a gente se acostumou muito com o processo de ligar um som, um MP3, né? Eu já usei MP3, né? Um serviço de streaming para poder deixar ele tocando músicas aleatoriamente, indefinidamente, para que a gente não se sinta sozinho. A gente tem essa visão utilitarista da música, de que eu preciso escutar algo para não me sentir sozinho. Mas isso é bobagem, tá? Estar em contato com a obra de arte é um evento que você se desloca até esse evento e você ali tem um contato, um momento, tá? Porque a obra de arte ela vai ser análoga a um elemento de verdade, por exemplo. Se eu tenho... ninguém vai acreditar em um artigo, em uma pesquisa, em algo que se diga como um emissário, um emissor da verdade, se isso foi produzido por inteligência artificial. Ninguém confia nessas coisas. Todo mundo, quando faz uma pesquisa séria, vai querer que a IA cite todas as suas fontes. Da mesma forma, se a gente for... E por que seria diferente com a beleza? A beleza tem na esfera dos arquétipos, da esfera dos inteligíveis, ela tem exatamente a mesma localização, vamos dizer assim, a mesma moradia, a mesma morada que a verdade. A beleza, a verdade e a bondade, elas nascem no primeiro esforço, no primeiro impulso. E eles permanecem juntos eternamente. Então eles fazem parte da esfera dos elementos eternos. Então, assim, por que eu dou prioridade para a verdade, ou para as informações, para os meus fatos, mas beleza tanto faz, qualquer porcaria pode fazer, pode produzir. Não é assim, não se produz beleza, não se cria beleza, tá? Se reflete. Beleza é algo que se reflete do inteligível. Por isso que a arte é o espelho do invisível, tá? Vamos ver isso mais para frente, no futuro, quem sabe. Mas outra coisa, a questão moral, né? Como assim moral? Porque eu já coloquei aqui algumas vezes, né, que a técnica é a moral do artista, ou seja, quanto mais técnico for um artista, mais moral ele vai ter no quesito da sua arte, porque mais tempo ele vai precisar passar para desenvolver aquela técnica. Essa técnica vai precisar com que ele supere algumas questões, né? Como questões de disciplina, como questões de atenção, de tempo, de concentração. Então, assim, para desenvolver uma técnica é necessário que ele dedique-se a isso. É necessário que ele se coloque nesse processo. Ele precisa se deixar ser formado pela técnica e pela disciplina. Por mais que você, quando esteja praticando a técnica, pareça que seja um processo muito ativo, né? Depois de um certo tempo, parece o contrário. Você se sente como uma espécie de paciente, onde você vai lá todo dia, deita numa cama, numa maca, né, de atendimento, e você vai deixar com que a técnica te transforme em outro ser. Pode parecer algo meio místico que eu estou falando aqui, mas é exatamente como eu me sinto. Você vai deixar com que essa técnica, essa disciplina te transmute, te transforme. Claro que nem sempre vai ser assim, né? Vai ter artistas extremamente habilidosos que são extremamente babacas, né? E isso vai comprometer totalmente a experiência artística. Mas, enfim, apesar disso, né? O que se tem no geral é que você vai se formando com a formação da sua técnica, tá bem? Então, assim, quando a gente vai fazer desses dois pontos que eu coloquei aqui agora, né, na verdade são três, né? A transmissão da beleza,
a legitimidade dessa beleza, ou seja, qual a sua qualidade, quem a produziu, a partir de quais experiências, né? E agora esse elemento do processo, né? Ou seja, esse processo ele vai transformar, ele vai realizar uma mudança no artista, ou seja, o processo é tão importante quanto a apresentação em si, tá? Então são esses 3 pontos assim que eu penso que sejam mais essenciais, tá? Não exatamente numa ordem de importância, né? Na verdade eles fazem parte de um processo em que do meu método, né? Que eu tenho desenvolvido e tenho apresentado para vocês aqui de forma parcial, né? Que vai ser depois organizado, tá? Mas aqui vem uma outra ponta que eu não coloquei, que vai se relacionar com essas 3, que é o seguinte: a arte é uma revelação, que é uma presença de beleza que é transmitida do coração até o coração. Então, eu preciso realizar essa transmissão, como eu coloquei mais cedo. Eu vou transmitir essa beleza de um coração para outro coração. E às vezes o pessoal acha que eu estou falando isso de uma forma romântica, né? Mas o coração está aqui como um centro de pensamento, um centro de consciência, um centro de inteligência, um centro da alma, tá? Isso é assim desde muito tempo, desde de tradições muito antigas, né, falam disso, do Egito, por exemplo, ou a Índia também vai falar sobre o coração. Se eu não me engano, os gregos também têm uma referência ao coração, poucas, mas tem. E o fato é que toda essa experiência, né, que o artista passa vai transmutá-lo de alguma forma. Pode não ser sempre, pode não ser em todas as artes que ele vai produzir, mas em alguma medida ele precisa se sentir modificado. Ele precisa olhar para aquela obra como uma espécie de linha do tempo da sua própria vida. Eu estava de um jeito e estou agora de outro jeito. E essa transformação, essa mudança, deve ser necessariamente uma transmutação, ou seja, uma melhoria do seu estado, e essa melhoria precisa ser permanente, tá? Então, assim, quando a gente fala de transmutação, a gente lembra um pouco de alquimia, né? Onde se passa os metais baratos, né? O chumbo, até o estágio de ouro, e há uma série de símbolos nisso aí, mas vamos ficar simplesmente com o popular disso, né? E se espera, na verdade, que esse ouro não volte a ser chumbo, né? Inclusive na natureza é muito difícil que isso aconteça, né? É muito difícil que o ouro deixe de ser ouro, porque ele tem um grau de pureza e uma certa estabilidade em sua composição, que a não ser que você realize processos químicos, né? Nele ele não vai se desgastar facilmente, tá? Então, por quê? Porque ele já tem essa estabilidade, né? Então se trata disso, né? Se trata de um processo alquímico para aquele que está transmitindo também uma ideia, tá? Então, assim, por que geralmente a gente se coloca nessa necessidade de haver um elemento, né, algo que tire esse peso, esse fardo da produção artística para nós, ou alguma coisa do tipo? Aí eu vou falar que a gente confunde a nossa vida atual, né, o nosso esquema de produção, no caso das artes de design, né, por exemplo, como elementos de arte de verdade, né? E não são, não porque não possam ser, mas porque não são feitas para ser, uma vez que são feitas num esquema de produtividade, num esquema de você atender uma série de prazos, né? E quem estudou um pouco de história da arte sabe muitas vezes que os artistas perdiam em muito seus prazos, né? Coisa de anos. É para entregar, não sei, dia
3 de dezembro de 1504, né? Só para dar uma data qualquer. Aí, tudo bem, eu vou entregar dia 3 de dezembro de 1506, né? Ah, foi 2 anos depois, não importa, tá aqui. Então, assim, há um pouco disso, né? Não se apressa a arte tem o seu próprio tempo, porque, na verdade, ela habita a esfera do invisível, ela habita a esfera do que é eterno. Então, não se pode apressar a arte, se isso for comprometer a transmissão da sua beleza, da sua verdade, tá? Então, assim, o fato de a gente chamar as artes de designers hoje de arte, não quer dizer que sejam arte no sentido estrito da palavra, não quer dizer que não possam vir a ser, né? Mas não são, a princípio, porque eles estão simplesmente tratando de fazer certos anúncios, né? Em última instância, e alguns raros que pensam em transmitir alguma ideia, alguma sabedoria, alguma beleza com isso. Posso estar comprando uma briga com isso aqui, mas eu não posso me faltar com a verdade, né? E justamente são essas coisas que eu acredito, são essas coisas que eu penso, por isso que eu estou colocando, tá? E se você discorda, se você tem algum problema com isso, me desculpe, mas a gente vai continuar tendo um problema com isso, tá? Então, assim, eu falei aqui que o belo, né, tem essa mesma relação com a verdade, né? E a verdade, em sua essência última, é uma só. Só existe uma verdade no universo. Inclusive, ela não está no universo, né? Então, assim, qual é a verdade? A verdade é Deus. E, da mesma forma, a beleza é Deus. E a bondade é Deus, né? Não em si, mas como elementos que nós percebemos, né? Que nós podemos perceber de Deus são esses 3 atributos. Só que eu pulei aqui um ponto, que é justamente nós valorizamos a quantidade, né? Enquanto nós deveríamos valorizar a qualidade. Então, justamente por esse processo que louco, né, que eu já coloquei, então tem prazo para entregar, tem campanhas e mais campanhas e mais campanhas para se fazer. E hoje o artista gráfico, né, principalmente, ele é submetido a uma série de desgastes, né, em relação a isso, e também os músicos, né, e muitos outros. E o que eles estão fazendo para essas campanhas, para esses eventos, não são arte, tá? Por mais que eles queiram se considerar assim, eles podem ser artistas, mas isso que eles estão fazendo é no máximo um artesanato, que vai estar ali dentro das condições técnicas mais adequadas, mas não vai poder transmitir, tá? Então, assim, enquanto tá, não vou entrar nisso aqui agora, mas o que a gente precisa observar é que para se transmitir a beleza, para que se haja uma transmissão, eu preciso eu preciso recriar. E a recriação é criar de novo. E criar é necessariamente ter corpo, alma e espírito, certo? Isso são elementos, né, dos princípios. Nós precisamos estudar esses princípios se a gente quer sair das aparências, tá? Senão a gente não consegue refletir sobre as coisas de forma adequada. Então, assim, para recriar eu preciso de corpo, alma e espírito, tá? Então, o espírito, ele pode ser percebido através da ideia. A alma é a própria emoção, a própria experiência, a vivência ali do artista, e o corpo é o que a gente percebe com os sentidos. Quando eu coloco uma IA, eu posso dizer que eu tenho um corpo e um espírito, mas eu não tenho uma alma. Quando eu tenho esse esquema de produtividade, eu posso dizer que eu tenho um corpo e uma alma, mas eu não tenho um espírito, tá? Quando eu só tenho uma ideia da minha cabeça, né, e nunca termina, eu só posso dizer que eu tenho um espírito e uma alma, mas não um corpo. Só para dar alguns exemplos, né? Em qualquer um desses elementos, se eu perder qualquer uma dessas 3 coisas, eu não tenho uma arte, eu não tenho algo palpável, tá? Eu preciso desses 3 elementos, sempre. Corpo, alma e espírito.
Até porque dentro de cada um desses três eu encontro novamente os outros três, tá? Porque os princípios eles sempre estão se conversando na arte. Então assim, quando eu pego um trabalho técnico para fazer no piano, ele tem ali dentro já elementos espirituais, né, dependendo do que eu esteja tocando, e elementos psicológicos que estão ali, tá? Que já vai me dar uma direção, que vai me dar um certo caráter, uma certa construção, vamos dizer assim. E eu já falei também do todo o elemento formativo que tem, né, nesse processo de ir desenvolvendo a arte. Resumindo toda a história aqui, que eu falei coisa pra caramba, né? Isso não é exatamente um tratado, mas eu posso fazer até um livro sobre isso. Mas o fato é que a arte, ela é cultura, tá? E cultura é cultivo. Cultivo de gente, de homem, de ser humano, tá? E cultivar ser humano é desenvolver virtude, desenvolver potenciais, desenvolver conceitos, desenvolver capacidade de ação no mundo. Se eu não tenho, tá? Se eu não enxergo a arte enquanto cultura apenas como uma forma de ganhar pão, ou um elemento, um meio para expressar as minhas emoções reprimidas, ou os meus traumas que estão acumulados, né? Ou como o meu ganha-pão, isso tudo é besteira, isso tudo é superficialidade, isso tudo é da esfera do comum, da esfera do dia de hoje, né? Embora que quando eu trabalho no meu método, eu não ignoro nenhuma dessas coisas. Eu coloco todas elas no papel. Mas eu não posso nunca, jamais, em nenhum momento, colocar a preponderância de qualquer um desses elementos que eu coloquei sobre a ideia que eu estou transmitindo, sobre aquilo que eu preciso passar, sobre o que eu preciso me transformar para que eu possa transformar em arte depois. Então, a cultura é um processo vivo, onde eu vou me transformar, eu vou me modificar, eu vou me qualificar. E isso vai ser passado, isso vai ser transmitido, isso vai ser desenvolvido e refletido na arte que eu vou produzir, tá? Então, o artista, ele vive para depois recontar essa história na sua obra, tá? Ah, mas o artista teve uma intuição e não sei o que, ele só imaginou isso. Não importa. Ele viveu em algum nível. Ele vai depois contar isso em sua obra. Independente do nível em que ele tenha vivido, essa vivência o modificou em algum nível, em algum grau. Então, como objeto de cultura, a arte ela precisa modificar a alma humana e precisa fazer passar por certos estágios, onde a gente vai então realizar um percurso de descida, né, catábase, e depois de anábase, de subida, né? Isso é bem conhecido. Existem outros percursos que a arte pode nos induzir a realizar, mas esse é o mais conhecido, né? O pessoal até usa muito, né? Jornada do herói e tal. Enfim, não vem ao caso aqui, não me importo com isso. Mas se trata disso, se trata de você induzir certos movimentos para que se possa chegar ao local do nosso destino, que é a verdade, que é Deus, que é uma melhor versão de nós mesmos, né? Ou simplesmente aquilo que nós realmente somos, tá? Então a arte não é algo que é feita no visível, mas é feita no invisível. Justamente isso que é desenvolvido no invisível, ele passa depois para o mundo visível, tá? Como um espelho desse invisível. Como um espelho desse invisível, tá? E, claro, não podemos esquecer que não é uma coisa de corpo com corpo, mas sim de alma para alma. Tá bem, meus amigos? Então, eu queria colocar isso com vocês, algumas reflexões que eu tive nessa viagem. Depois virão outros vídeos aqui sobre outros assuntos, mas queria hoje falar sobre isso com vocês. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal. Deixa um comentário caso você discorda do que eu coloquei, ou se você concorda também, tá? Eu sei que é um assunto que vai dividir sempre opiniões, mas essa é a minha visão, baseado em alguns anos já de estudo de arte, de beleza, de filosofia, de uma série de assuntos que eu considero fundamental
assuntos que eu considero fundamentais para o desenvolvimento de uma cultura e o desenvolvimento da alma humana, tá bem? Então vamos ficando por aqui e até mais.